Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras, da TV Justiça, fala da Índia e do Paquistão. Dois países que já entraram em conflito militar por 3 vezes, que vivem à beira de uma guerra total há quase 80 anos, que têm armas nucleares e passam por novo momento de forte tensão. Para conversar sobre isso, temos 2 convidados. Antônio Barbosa, professor e especialista em História Contemporânea, e Marcos Degot, especialista em Relações Internacionais e Direito Internacional e também doutor em Segurança Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direitos Sem Fronteiras, mas antes de qualquer pergunta, eu quero convidar os dois a assistir comigo uma pequena reportagem que vai ajudar a todos a entender melhor exatamente o que acontece lá na Índia, no Paquistão, na Caxemira, que é a região disputada pelos 2 países. Vamos então à reportagem. Primeira metade do século XX, o Império Inglês, em decadência, não consegue mais manter a dominação sobre a Índia e o movimento pela independência cresce depois de pelo menos 200 anos de jugo colonial. 2 correntes antagônicas de indianos lutam pela emancipação. De um lado, os seguidores da religião hindu querem uma Índia unitária para todos. Do outro, os muçulmanos exigem a divisão do país. Para não perder completamente o controle do processo, os ingleses forçam a divisão. E assim foi feito em 1947. De todo este enorme território, os hindus ficaram com a parte central. Aos muçulmanos couberam 2 porções, o Paquistão e o Paquistão Oriental, um mesmo país com a Índia no meio. Mais alguns anos e o Paquistão Oriental se tornou independente, virou Bangladesh. E, lá no norte, sobrou uma outra porção de terra ainda em disputa, a Caxemira. Por causa dela, paquistaneses e indianos já travaram 3 guerras, além de várias escaramuças menores e atentados terroristas. O último deles, em abril deste ano, matou 25 turistas indianos. A Índia acusa o Paquistão de abrigar grupos terroristas. O Paquistão nega. Por causa do atentado, os 2 países voltaram a trocar tiros na fronteira. E a Caxemira ainda oferece outro agravante. A vizinha China, aliada do Paquistão, também reivindica e ocupa uma parte da região. Para o mundo todo, resta o complicador mais preocupante. Índia e Paquistão são potências nucleares. Cada um tem pelo menos 170 ogivas prontas para uso. De volta ao estúdio, eu começo com uma pergunta para o professor Antônio Barbosa. Professor, o que explica exatamente essa disputa de quase 80 anos, que já envolveu mais de um conflito, já provocou mais de 25 mil mortes? A questão é apenas religiosa? Não, ela tem um substrato religioso muito forte, mas é evidente que outros aspectos vão entrar nessa equação. Políticos, econômicos e, claro, culturais, onde a religião se coloca. Na verdade, a disputa entre Paquistão e Índia pode também ser explicada pela disputa religiosa do hinduísmo com o islamismo. Tanto é que em 1947, portanto, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a questão que se colocava de maneira crucial era o que fazer com a população muçulmana, que era minoria na Índia, mas uma minoria extremamente volumosa. Não nos esqueçamos que a Índia hoje já ultrapassou a China em termos de população. O que fazer com essa minoria extremamente volumosa num novo país que está surgindo, que é a Índia, com a maioria hindu? Eu lembraria que algumas das principais lideranças da luta pela emancipação da Índia eram hindus, claro, mas advogavam um Estado laico. E isso nunca, na verdade, foi aceito pela porção muçulmana, como, aliás, nós vemos hoje. A solução encontrada, claramente artificial, foi criar um outro país onde a população muçulmana da Índia pudesse ser levada. A artificialidade é tão evidente que esse novo país chamado Paquistão
foi dividido em dois, ou seja, ele vai existir em duas porções territoriais com uma distância quilométrica entre o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Mas, no momento da passagem de indianos hindus para a Índia, de indianos muçulmanos para o Paquistão, a violência campeou. Muita gente morreu, o próprio Mahatma Gandhi, que é talvez a figura mais simbólica da luta pela emancipação da Índia, vai morrer exatamente nesse processo de transição. Ou seja, tanto a Índia quanto o Paquistão não nascem como países independentes num clima de paz, num clima de tranquilidade. Uma última observação em relação a isso. Talvez seja um dos últimos legados perniciosos do imperialismo ocidental sobre aquela região. Especificamente em relação à Inglaterra, o que aconteceu? Ela sabe perfeitamente bem que não vai poder manter o seu império colonial depois da Segunda Guerra. A Europa sai da Segunda Guerra completamente destroçada, mas a Inglaterra quer monitorar esse processo de perda de colônias, inclusive a sua mais rica colônia, que era a Índia. A joia da coroa. E ao monitorar, vai tomar determinadas decisões, inclusive que estabelecendo artificialmente as fronteiras do Paquistão com a Índia. Eu acho que por aí dá para entender um problema insolúvel até os dias de hoje. Professor, tem um elemento aí para complementar, se me permite, é que a partição já nasce imperfeita na sua gênese, porque ela nasceu para validar a teoria das duas nações, que era baseada na percepção de que muçulmanos e hindus não poderiam conviver dentro da mesma nação. Mas é exatamente a partir daí que começa a se fortalecer um movimento de identidade nacional no Paquistão, na Caxemira e também na Índia, que embora seja um país formalmente secular, tem assistido ao crescimento da importância daquilo que eles chamam de Hindustão. Então é importante lembrar que, embora a religião não seja o único fator, é talvez a principal lente por meio da qual os policymakers enxergam as questões geopolíticas e econômicas. Ora, Marcos, o professor lembrou do Paquistão Oriental, que acabou sumindo, virou Bangladesh. Não é isso? Mas há uma outra região que fica entre a Índia e o Paquistão e que é motivo de disputa desde então. Trata-se, claro, da Caxemira, como a gente mostrou na reportagem, e é interessante que a Caxemira, uma parte é administrada pelo Paquistão, outra parte pela Índia, mas uma terceira parte, embora menor, tem administração chinesa. Como é que a China foi se meter nessa confusão? Por que que ela administra parte da Caxemira? É a região da Aksai China. Como o professor bem lembrou, nesse processo de partição, foram atropeladas as particularidades locais, as demografias, as dinâmicas locais e também não se observou que aquela é uma grande encruzilhada estratégica, ali é o nascedouro das mais importantes bacias hidrográficas de toda a região e que darão origem posteriormente ao Tratado das Águas do Indo, são 6 bacias hidrográficas. Então a China evidentemente não quer se ver privada do acesso a essa região estratégica. Então, uma parte bastante significativa da Caxemira pertence à China, o que coloca um desafio adicional a esse problema já complexo da rivalidade Índia-Paquistão, porque a China sistematicamente apoia o Paquistão, seja do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de construção de infraestruturas, inclusive criou o corredor econômico China-Paquistão e moldou toda a doutrina militar do Paquistão. Se no passado o Paquistão vivia em uma situação de inferioridade bélica em relação à Índia, isso hoje não é mais verdade. Não só as aeronaves, quase todos os sistemas bélicos desenvolvidos no Paquistão têm origem chinesa. Esse é um outro diferencial. A Índia, uso de tecnologia, não é? Mais do que o uso de tecnologia, é a própria construção daquilo que chama de base industrial de defesa. A Índia confiou quase que na aquisição externa desses produtos.
o Paquistão desenvolveu uma base autóctone de defesa com o apoio da China e da Rússia. E há um outro aspecto que eu acho que deve ser lembrado, é que a Índia, desde a sua independência, vai encontrar elementos de ligação com a antiga União Soviética. Isso tem um significado interessante, e o Marcos sabe disso muito melhor do que eu. Enquanto na Guerra Fria a Europa Ocidental tinha, digamos, o suporte militar que lhe dava segurança da OTAN, isto é, dos Estados Unidos, a Índia vai procurar esse apoio junto à União Soviética. Quando a União Soviética acaba, na transição dos anos 90, do final dos anos 90, a Índia se torna, digamos, mais insegura. E por que a China entra aí? É bom que o telespectador não se esqueça de um dado fundamental. Esses países estão surgindo em 1947, ou seja, no momento em que nasce a Guerra Fria, a luta entre Ocidente e Oriente, entre capitalismo e comunismo. A China vai ter muito interesse de colocar o seu pé, de externar a sua presença nessa região que é estratégica no continente asiático, sobretudo porque a União Soviética está fornecendo apoio bélico, apoio militar para a Índia. Daí o interesse da China nessa região da Caxemira. Dado tudo isso que vocês estão me contando, eu acho que até ingenuidade perguntar se seria possível um plebiscito como se previa lá em 1947, para resolver com quem fica a Caxemira, não? Eu acho que só os idealistas das relações internacionais é que podem ter algum tipo de otimismo ou de esperança em relação a isso. A política, seja ela nacional ou internacional, é extremamente pragmática, ou seja, são interesses muito reais e muito concretos que vão estabelecer o rumo dos acontecimentos. Concordo plenamente com o professor. Esse plebiscito não acontecerá por dois motivos muito simples. A ampla maioria da população é muçulmana e, evidentemente, votaria por ser vinculado ao Paquistão. A ampla maioria da população da Caxemira. E, por outro lado, a Índia tem como um dos princípios básicos da sua política externa a questão da bilateralidade. Isso significa que ela negocia diretamente com aquele seu adversário ou antagonista. Ela não admite participação de terceiros, seja a ONU, seja a China, principalmente. É bilateral. Vamos resolver bilateralmente, mas desconsiderando a questão da maioria muçulmana na Caxemira. Mais uma vez, considerando tudo isso que vocês estão me dizendo, se o plebiscito não é possível, se a questão é o pragmatismo das relações internacionais, de quem tem a força, como é que vai se decidir isso? A gente pode prever novos conflitos a curto prazo entre os dois países? Podem voltar a guerrear de fato, como já fizeram mais de uma vez? Mas eu vou pedir que vocês me respondam logo a seguir, depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre o novo momento de forte tensão entre a Índia e o Paquistão. Para falar sobre esse assunto, estão conosco aqui no estúdio da TV Justiça, em Brasília, o professor Antônio Barbosa, especialista em História Contemporânea, e Marcos Degot, especialista em Relações Internacionais e Direito Internacional, também doutor em Segurança Internacional. No bloco anterior, eu deixei uma questão no ar que eu gostaria que ambos falassem sobre ela. Trata-se da possibilidade de um novo conflito, a exemplo do que houve agora em abril, ou até pior do que isso, de uma guerra de fato entre os dois países, a partir da constatação de que não há uma solução à vista que não seja o enfrentamento de fato. É isso mesmo? Temos a possibilidade de novo conflito em curto prazo na região? Guilherme, ao longo de todo esse período, nós temos observado diversas escaramuças militares ao longo daquela linha de controle militarizada. Mas eram episódios esporádicos. O que nós começamos a assistir
ultimamente, mais especificamente neste último ano, foram ações militares mais assertivas. Nós tivemos a Operação Sindoor, nós tivemos aquele ataque terrorista a civis indianos, tivemos esse conflito agora um pouco mais demorado, um pouco mais agressivo. Tudo isso mostra que está havendo uma deterioração das capacidades de dissuasão. Ou seja, aqueles ataques, ou esses ataques, estão se tornando cada vez mais comuns. Isso diz respeito à doutrina militar de Índia e Paquistão. A doutrina militar, tanto de Índia e Paquistão, é a da dissuasão mínima crível. Ou seja, você ter um estoque de armas nucleares mínimos em condições de serem utilizados sem causarem um ataque devastador. O que diferencia é a forma de utilização. A Índia utiliza o não primeiro uso, mas reserva o direito a um ataque devastador. O Paquistão não utiliza o não primeiro uso. O que significa exatamente isso? Não vai ser aquele que vai iniciar o conflito. Sim. O Paquistão abre mão disso. O Paquistão não abre mão disso. Não abre. Ele vai utilizar, principalmente, uma operação tática e já está fazendo esses testes com armas convencionais. Tudo isso mostra que os dois países estão diminuindo a sua tolerância ao ataque da outra parte, o que pode levar a uma espiral de violência militar. Professor, à exceção de 1945, quando os Estados Unidos jogaram 2 bombas na cabeça dos japoneses, nunca mais se jogou bomba atômica na cabeça de ninguém. Ainda bem, claro, fizeram milhões de testes aí, mas não foi usada como arma. Isso é possível hoje, na medida em que vários países têm essa arma? Eu acho que exatamente por isso é possível a não utilização, até porque chegamos a um ponto que, tendo em vista o arsenal existente pelo mundo afora, seria o próprio fim da humanidade. Então, eu acho que as armas nucleares no mundo contemporâneo, elas têm, antes de tudo, um caráter persuasivo. Ou seja, não me ataque porque eu tenho uma capacidade igual ou maior de retaliar. Professor, o senhor me permite, isso numa conversa lógica, racional, eu estou de pleno acordo, mas quando envolve elementos que extrapolam a racionalidade, como a fé, ou mais do que a fé, a religiosidade exacerbada, isso não pode dar em coisa ruim? Bem, coisa ruim está dando desde 1947. As escaramuças se multiplicam e, como disse o Marcos, mais recentemente elas têm adquirido uma força ainda maior. Então, quanto a isso, não há dúvida. Mas eu continuo acreditando que, apesar de toda a irracionalidade dos dias atuais, desses tempos que nós estamos vivendo, a ideia de que o primeiro compromisso da humanidade é com a sua sobrevivência, vai desestimular o uso de armas que teriam efeitos devastadores na sua totalidade. Marcos, há um terceiro elemento aí a ser considerado também, que é a ação de grupos extremistas, grupos terroristas, que foi inclusive um desses grupos que motivou o episódio de abril, o atentado contra os turistas lá na Caxemira. Esse elemento, além de governos estabelecidos, ainda que de caráter religioso, há grupos terroristas. Isso aí não pode ser um complicador a mais? Essa é uma das grandes fontes de tensão no relacionamento entre Índia e Paquistão. O Paquistão é considerado pela comunidade internacional como um país que fornece um abrigo seguro para organizações terroristas. De acordo com dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, corroborados pela ONU, existem cerca de 45 organizações terroristas que têm o seu quartel-general no Estado paquistanês e contam com o apoio do Estado paquistanês e estão infiltrados nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. Nós tivemos, no ataque a Pahalgam, agora em 2025, a utilização de um ataque terrorista direcionado e que causou a morte, na Caxemira, causou a morte de 25 cidadãos indianos e um cidadão nepalês, e que motivou a retaliação indiana na Operação Sindoor, em 7 de maio, que alvejou estruturas terroristas.
Então, o que o governo indiano diz é que a pré-condição para que os países, Índia e Paquistão, possam sentar e negociar seriamente sobre o Estatuto da Caxemira é o desmantelamento desses focos de insurreição terrorista no Paquistão. Existem vários países do mundo, se não vários, mas muitos países do mundo, que servem de proteção e de berço, muitas vezes, para esses grupos terroristas. Neste ponto, nós chegamos a uma situação que é inédita na história. Quando nós falamos de guerra hoje, não estamos falando apenas de guerra entre Estados nacionais, não apenas entre Índia e Paquistão como países soberanos, mas o tipo de guerra que nas últimas décadas tem adquirido uma importância maior no cenário internacional é aquela que é protagonizada por não-estados, que são, na verdade, esses grupos terroristas. Aí sim, a irracionalidade fala mais alto. Aí sim, o perigo de isso extrapolar para uma situação de guerra incontrolável é real. Esse quadro todo, Marcos, não mostra a falência do direito internacional, a falência da Organização das Nações Unidas? Mostra os limites da ação do direito internacional e da ONU. Né? Porque, veja bem, o artigo 2º da ONU, em seu parágrafo 4º, proíbe o uso da força contra a integridade territorial de outro país. Mas o artigo 51 da Carta da ONU permite ações dessa natureza em casos de legítima defesa. E o que a Índia fez foi justamente invocar esse artigo 51 para atacar essas infraestruturas terroristas no Paquistão, alegando legítima defesa, dizendo que o Estado paquistanês não fez nada. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança da ONU teria, professor, a legitimidade para investigar a situação, para sugerir linhas de ação, mas não vai fazer porque a China, que apoia o Paquistão, veta sistematicamente qualquer tipo de investigação que venha a responsabilizar o Estado paquistanês. E a Rússia segue o mesmo tipo de ação. Sobra a Assembleia Geral das Nações Unidas. Que não é deliberativa. Não é deliberativa e não emite resoluções vinculantes. Pode ter aquele caráter moral, político, mas é aquele tigre sem dentes, Guilherme. Eu acho que nesse ponto vale a pena lembrar que a ONU foi criada num contexto histórico muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. A ONU foi criada para a Guerra Fria. A grande luta entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Isso explica o fato dela se tornar defasada na medida em que a história avança, na medida em que as transformações ocorrem no mundo. Hoje, ela mostra, eu nem só diria o seu limite, como o Marcos diplomaticamente falou, mas ela mostra a sua falência, a sua incapacidade de dar respostas diretas, concretas e efetivas para os mais variados casos de litígios que ocorrem no mundo, como é o caso de Índia e Paquistão. O Conselho de Segurança, pelo fato de 5 dos seus membros terem o poder de veto, na verdade se paralisa em todo e qualquer momento em que ele precisa agir, que ele precisa falar mais alto. Então, na verdade, a ONU tem que se transformar. O Conselho de Segurança da ONU tem que ser modificado. Então não se trata propriamente de uma falência, mas uma concordata. Dá para mudar, dá para melhorar? Ela diplomaticamente, vamos falar de um congelamento. Ela se congelou no tempo. E a história, esse é outro aspecto, a história contemporânea tem se transformado com uma celeridade, com uma rapidez, como jamais aconteceu em qualquer outro período. Ora, isso exige respostas rápidas também. E a estrutura da ONU, me parece, e aí vou usar o termo do Marcos, ficou congelada no tempo. E isso mostra hoje a sua incapacidade de agir efetivamente. Eu fico vendo o secretário-geral da ONU, que é uma pessoa interessante, bem formada, bem intencionada, implorando para que se haja uma solução para Gaza, que está sofrendo um quadro de genocídio, e isso é indiscutível,
e, no entanto, a palavra dele some no espaço. É um cenário bastante difícil, porque como o professor colocou, você tem 5 membros permanentes que têm o poder de vetar qualquer deliberação que afete os seus interesses. Então você vê o próprio Brasil. O Brasil tem aí como um dos pontos principais da sua política externa, já há 40 anos, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Idealisticamente, no mundo ideal, seria o desejável nós termos a entrada de Brasil, de África do Sul, de Índia. Na minha visão pessoal, isso não vai acontecer no futuro próximo, nem no futuro médio. Os Estados Unidos não vão deixar, China não vai deixar, Rússia não vai deixar, França e Reino Unido até são periféricos. Mas vejam bem, quem esses países concretamente apoiam para a entrada na ONU? Tem um país que todos apoiam, que é a Alemanha. E o resto? E a representação do chamado terceiro mundo, da América Latina, da África? Do onde sul fica? global. O sul global. Eu nem gosto muito desse termo, Nem eu, mas ele digamos os usava. países periféricos. É verdade. Onde fica? Eu vou aproveitar o que o Marcos disse e vou lembrar a minha primeira intervenção nesse programa. Não é possível, não é crível imaginar a política, tanto em termos nacionais quanto internacionais, pelo idealismo. A política é, por definição, uma questão de poder. E por ser uma questão de poder, ela exige compromissos, atitudes, ações pragmáticas. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com o professor Antônio Barbosa, especialista em História Contemporânea, e também com Marcos Degot, especialista em Relações Internacionais e Direito Internacional e doutor em Segurança Internacional. Mais uma vez, obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e no aplicativo TV Justiça Mais, além das nossas redes sociais. Até o próximo programa.